né, que Josué ia ser o sucessor dele para passar ali naquele mar, né, vermelho ali com o povo de Israel. E ele ia possuir a terra, né, a terra que era prometida para seus pais, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor Deus, ele escolheu esse homem de Deus, esse varão de Deus, né? Porque ele era um servo obediente à palavra, prudente, com sabedoria. Ele dava ouvido à voz do Senhor. Ele sabia que tudo quanto o Senhor tinha feito com Moisés ia fazer com ele também, né? Deus é fiel, amados irmãos, na vida do servo de Deus. E o Senhor Deus falou para ele, né? O Senhor falou: tão somente esforça-te, tem bom ânimo, né? Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Tudo que Moisés escreveu na lei ali era para ele obedecer, para ele ser fiel, né? Que Deus era com ele. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E não era para ele se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, se ele obedecesse a palavra do Senhor, Deus ia ser com ele, né, por onde ele fosse. E o Senhor falou no verso 8, ele fala: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Então ele fala para meditar na palavra do Senhor. Só assim nós vamos andar, né, na presença do Senhor, vamos ter comunhão com Deus quando nós meditamos na palavra do Senhor, né? De dia, não importa a hora, nós estamos lendo e meditando, buscando ali a ter comunhão com Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. E o Senhor foi falando para ele conforme, né? Tudo quanto nele está escrito, era para obedecer. E ele foi obediente à palavra do Senhor, glórias a Deus, aleluia. E o Senhor fala, né? Tudo, se ele obedecesse aquela palavra, então ele ia prosperar o caminho dele, né? Então, prudentemente, ele ia conduzirás. Aleluia, Jesus. E o 9 fala: não te mandei. O Senhor falou com Josué, né? Não te mandei, Josué. Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Glória a Deus, aleluia. E nós sabemos, né, amados irmãos, que Josué, ele passou aquele povo ali, né, numeroso, somente ele, o resto morreram todos porque não obedeceram a palavra. Josué e Caleb, né, foi o que passou. Aleluia, Jesus, e Deus era com ele. Em todas as batalhas que ele foi, Jesus, né, estava com ele, o anjo do Senhor estava com ele, que aparece e fala com ele. Glórias a Deus, aleluia. Então vale a pena nós se esforçar, obedecer a palavra, guardar os mandamentos, ser prudente, né, dar ouvido à voz do Senhor Jesus. E ele passou com aquele povo ali, né, pelo Mar Vermelho, que secou aquele Mar Vermelho como... Glórias a Deus, aleluia, aquele Rio Jordão, quer dizer, amados irmãos, né, que o Mar Vermelho foi com Moisés. O Rio Jordão passou seco ali, o Senhor Deus fez os prodígios, né, para aquele povo saber que Deus era com Josué, como foi com Moisés, né, como diz a palavra. Glória a Deus, aleluia. E ele foi um servo obediente à palavra do Senhor, como diz uma palavra ali que o sol parou, né, a lua deteve ali, que ele falou, né, sol pare, lua detém, e eles pararam ali. Deus ouviu a voz daquele homem, porque ele era um homem prudente, um homem com sabedoria, um homem obediente, que obedecia a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no livro de Josué, né, o capítulo 24, versos 15, também vai falar, Josué, ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele obedeceu a palavra, a vida dele, né, toda foi na presença do Senhor. Ele foi um servo obediente. Glória a Deus. Aleluia. E assim é para a minha vida, a sua vida. A palavra do Senhor tem promessa para a minha vida, a tua vida, se nós obedecer a palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que nós aprendemos com essa palavra, amados irmãos, glórias a Deus, com essa mensagem, nós vemos ali que esse homem de Deus, ele era um homem, né, obediente, obedecia a voz do Senhor, ele dava ouvido à voz do Senhor, né, um homem esforçado, corajoso, né, a confiança estava no Senhor, ele temia a Deus, ele não temia o homem, né, glória a Deus, era um homem de fé.
né? Um homem que não temia homem nenhum, aquelas guerras ali, ele vencia porque Deus estava com ele, ele confiava que o Senhor estava com ele, glória a Deus, aleluia. E ele sabia, né, amados irmãos, que aonde ele colocava a planta do pé, o Senhor Deus estava com ele, porque ele guardava a palavra, ele guardava os mandamentos, glórias a Deus, aleluia. E hoje não é diferente, amados irmãos, nós sabemos que Deus, ele tem guardado a casa dos servos do Senhor, dos filhos de Deus, aqueles que têm um compromisso com a palavra, aqueles que têm que tem o temor de Deus, que não anda aí para agradar o homem, não, ele anda para agradar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aquele que teme ao Senhor, que sabe que vai prestar conta para o Senhor de tudo da nossa vida, né? Naquele dia do juízo, nós vamos ter que se apresentar diante do tribunal de Deus. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos falando? Nós estamos pregando a palavra, nós estamos obedecendo? Glória a Deus. Que nós olhe para essa palavra, que nós seja como Josué, como Moisés, como esse servo de Deus. Glória a Deus, que há poucos ainda mais tem. Deus sempre teve os seus fiéis na terra, seus remanescentes, e sempre vai existir, né? Um povo temente, um povo disposto, um povo, né, zeloso pela palavra, um povo esforçado, né, que se esforça no evangelho, um povo que visita aí aquelas pessoas que precisam de uma palavra ali de ânimo, de conforto, aquele que estende a mão, o pobre, o necessitado. Né, como diz a palavra do Senhor Jesus, o evangelho de Cristo é dor, sofrimento, é pedrada, é calúnia. Esse é o evangelho de Jesus. Jesus, ele não veio a essa terra padecer por nós pecadores, para nós ter tudo na mão ali, tudo tranquilo, não. Né? Deus, ele tem tudo para nós, ele tem as mais ricas bênçãos do alto dos céus. Se nós se esforçar, nós sair cedo trabalhar, nós ter um trabalho digno ali, Deus vai abençoar, né, meus irmãos? Mas o evangelho do Senhor Jesus, né, às vezes nós não vamos ter um pão ali, mas nós temos que adorar o Senhor. Como o apóstolo Paulo, ele falou também para os filipenses, ele falou, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 2:13. Mas ele falou antes essa palavra, eu estou instruído em tudo, tanto a ter fartura como a passar necessidade. Então, quando nós temos tudo na mesa ali, está tudo fácil. Eu adoro o Senhor, eu amo esse Deus, eu amo esse Jesus. Mas eu quero ver a hora que você não tiver, amados irmãos, um pão, você não tiver o teu emprego, o teu casamento. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é tempo de nós buscarmos o Senhor, de nós se arrepender dos nossos maus caminhos, nós obedecer a palavra, ser fiel a Deus, gratidão ao Senhor, né? Tudo até aqui o Senhor tem guardado a nossa casa, a nossa família. Nós sabemos que o inimigo está ao derredor, querendo tragar os filhos de Deus, né? Querendo, aleluia, Jesus, matar a fé ali do servo de Deus. Esse é o papel de Satanás, é roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele fala, eu vim trazer vida e vida com abundância. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. O caminho é estreito, amados irmãos. O caminho do Senhor Jesus é estreito, a porta é apertada. O caminho largo está aí para o povo ir, estão indo todos ali. Glória a Deus, mas naquele dia o que vão dizer? Vão se chegar lá, Senhor, não sabia. Você tem a palavra do Senhor, eu tenho a palavra para nós meditar de dia e de noite, como o Senhor falou para Josué. Medita de dia e de noite, seja prudente, se esforce. Tem bom ânimo, não pare, esforce. Levanta a cabeça, não importa se está doente, se está aí passando por luta, por dificuldade. O Senhor vai te abençoar a tua casa, a tua família. Ele vai derramar as bênçãos mais ricas lá do alto dos céus. Nós já fomos abençoados, já somos mais que abençoados, diz a palavra. Mas nós temos que pagar o preço, amados irmãos. Preço de renúncia, né? De choro, jejum, joelho no chão, cara no pó, pedindo a misericórdia para nossa família, minha vida. Glória a Deus, aleluia, porque é muita opressão, é muita coisa que se levanta contra os servos do Senhor. E não é diferente como Jesus, ele falou no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e versículo 12, ele fala, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Então o Senhor Jesus já deixou escrito na sua palavra
que o povo de Deus vai ser perseguido. Até agora está tudo bem, estamos aí livre, podemos falar da palavra do Senhor, mas vai chegar dias que você vai estar preso, às vezes, lá num lugar, mas a palavra do Senhor Jesus, ela não está presa, não, está na tua boca, no teu coração. Como dizia o apóstolo Paulo, posso estar preso, mas a palavra não está presa na minha língua. Glória a Deus, que nós estude a palavra do Senhor, que nós guarde os versículos, que nós tenha comunhão com Deus, porque vai chegar dias, amados irmãos, que nós vamos precisar dessa palavra. Às vezes nós não vamos ter a Bíblia junto. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas que você possa buscar o entendimento, buscar, a sabedoria do Espírito Santo de Deus, para você ser livre naquele dia da condenação, porque o dia vai chegar, o dia mau, não tem mais para onde você correr. Hoje nós podemos ainda, hoje a porta da graça ainda está aberta para aquele que quer, para aquele que quer viver na presença do Senhor, que ele quer ter um compromisso, que ele quer, aleluia, Jesus, ter uma comunhão ali com os irmãos na casa do Senhor, aquele que não julga, aquele que não atira pedra, aquele que reconhece que é pecador também, que precisa da graça do Senhor, não se acha, eu sou tal, eu já faz muitos anos que eu estou na igreja, eu já sou tal. Não, nós não somos nada, somos comparado como nada, diz a palavra. Nós somos alguma coisa se nós estivermos na presença do Senhor, pedindo misericórdia, pedindo perdão. Como eu falo, Senhor, perdoa minhas falhas, Senhor, eu reconheço sou pecadora, preciso da graça, das misericórdias, minha vida, minha família. Senhor, escreve o nome da nossa família no livro da vida, o meu nome esteja escrito. Glória a Deus, porque ele não estiver lá escrito, não vai entrar, amados irmãos, naquele dia. Então a palavra do Senhor nesse dia, para você se esforçar, para você não olhar para a direita nem para a esquerda, não importa, estão falando da tua vida, da tua família. Importante é que você está agradando ao Senhor, o Senhor que te conhece a tua luta, conhece o teu deitar, teu levantar, isso que importa. Leia na palavra, medite. O Salmo 1, ele também fala que bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes ele tem seu prazer na lei do Senhor. Ele medita de dia e de noite, algo que o Senhor falou para Josué. O Senhor falou também para o salmista: medita na lei de dia e de noite. Glória a Deus, aleluia. Não quer dizer que você vai passar o dia inteirinho ali com a Bíblia na mão, meus irmãos? Mas você tira um tempo para leia de manhã cedo, agradeça pela manhã, pelo dia, que Deus te deu, pela vida, pela família, pela casa que você mora, pelos teus filhos, teu companheiro, tua companheira, pelo pão de cada dia, pelas roupas, calçado, tudo agradeça, pela água. Glória a Deus, por aquele pastor que está orando por você, está intercedendo, estão ali, fazendo jejum. Seja, grato a Deus pelas vidas. Glórias a Deus. Não fique falando mal dos pastores aí, dos membros da casa, das irmãs do círculo de oração. Ore e busca o Senhor, que Deus vai te dar o discernimento do Espírito Santo. Você não vai ser enganado, porque nós sabemos que os servos de Deus, eles permanecem. Eles permanecem com aquela palavra, como diz a árvore, conhece pelos frutos. Se é um homem de Deus, uma mulher de Deus, vão permanecer. Glórias a Deus, aleluia. E Deus, ele sempre tem falado conosco, ele dá o discernimento para nós. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.